Exército, das excelsas lojas de perfeição Alvorada e Cavaleiro da Chave de Marfim. Nesse sentido, eu convido os irmãos Bruno Manzoli e irmão Selmo Coutinho para que venham à frente fazer sua apresentação. Meus irmãos, fiquem bastante à vontade. Bom, muito boa tarde, meus irmãos. Cumprimento o irmão Manife, cumprimento o irmão Munhoz, cumprimento todos os irmãos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também os irmãos que estão assistindo via YouTube. E começo essa apresentação invocando o auxílio do grande arquiteto do universo, que é o que nós fazemos sempre que estamos reunidos, né? E essa evocação que eu faço agora é por intermédio de uma oração que eu gosto muito, que são as palavras do próprio grande arquiteto do universo, que diz assim: me perdoe. Assim diz agora o grande arquiteto do universo: encontre a porta desta realidade com o seu coração. Entre e aquete-se, e procure descobrir que tipo de ser você é, pois irei transmitir agora as minhas definições pelos canais vibratórios do ser. E se você silenciar os seus pensamentos e sintonizar os seus sinais interiores, você começará a expandir dentro dos meus conceitos sobre uma nova interpretação da realidade, aprendendo sobre você mesmo o que há muito você esqueceu. Que assim seja. Meus irmãos, esse ano tivemos a grata oportunidade de poder apresentar nesse seminário conceitos sobre o maçom no rito escocês antigo e aceito e a fraternidade e a vida em coletividade, dentro desse tema que foi apresentado pela primeira inspetoria litúrgica. Dentro desse tema, nós elencamos 3 grandes pilares, que são os pilares dos quais vamos tratar nesse momento. São os conceitos de justiça, compaixão e liberdade dentro desta temática. Dentro do conceito de justiça, trabalho do maçom em prol da ordem e da sociedade, demonstrando obediência e fidelidade. Conceitos básicos para uma vida em sociedade, para a transformação dela. São os princípios da moral e da razão. Ser justo é atender aos ensinamentos e criar mecanismos para não sabotar o mestre interior. E eu digo isso como mestre interior, e não importa que tipo de mestrado é esse que você está fazendo. Você pode ser um pai de família, o mestre da sua casa. Se você se basear em conceitos de justiça, você consegue trabalhar a sua vida em família de uma maneira muito positiva. E isso constrói a sociedade. Honrar a memória dos nossos antepassados, que trabalhando de maneira incansável, buscaram apresentar a justa medida sobre todas as coisas. Quem não lembra daquele tio, avô ou o próprio pai, com aqueles ensinamentos tão importantes que fizeram ser o homem que você é hoje? Utilizar da curiosidade para buscar o conhecimento e produzir melhora do pensamento crítico, que servirá de exemplo àqueles que vierem depois de nós. Veja, meus irmãos, somos exemplos. E isso constrói uma sociedade melhor, através desses exemplos aos quais nos dispomos a ser. Justiça como sendo subjetiva, porém muito ligada ao conceito de mediar e balancear as atitudes, aplicar boas práticas e corrigir más condutas. Essa é a nossa busca. Reconhecimento sobre os direitos de cada um sobre o que lhes compete é ser justo consigo e com o próximo. Essa busca também que é nossa, que é muito da maçonaria também, trazendo esse conceito de justiça para nós. Nenhuma justiça pode ou deve ser aplicada com sentimento de tirania ou retaliação. Essa também é uma parte muito importante. A gente vive numa sociedade que busca o poder. E é do ser humano querer o poder. E de alguma forma utilizar o poder. E muitas vezes vemos que não é utilizado da maneira correta. O poder, não como uma forma de imposição, mas neste caso em específico, para ser justo, que seja o poder na maneira de fazer, proporcionar. Justiça é aniquilar a intolerância, a tirania e o fanatismo de nós mesmos. O trabalho é muito mais interno do que externo. E se conseguirmos promover esse conceito de justiça desta forma, com certeza estaremos trabalhando o nosso entorno.
falando de compaixão. Ao compadecer de alguém, recordamos da dor que sentimos ao perder nosso mestre. Isso é um assunto que alguns que estão nos assistindo agora talvez pensem, do que esse irmão está falando? Então fiquem atentos e procurem estudar a maçonaria de uma forma que você consiga descobrir que dor é essa que sentimos, que mestre é esse que perdemos. Sim, ele está dentro de nós. Ele está na nossa consciência. Obedecendo e sendo fiéis ao nosso puro sentimento do dever, é que nos colocaremos ao lugar do outro e poderemos assim socorrer. Veja que mais uma vez nós estamos tratando de obediência e de sentimento de dever. O legado daqueles que nos foram importantes e formaram nosso caráter, o que faria a quem devotamos tamanho respeito? Aí nós vamos tratar de religião, de professores, daqueles que nos ensinaram, daqueles que nos incutiram fé, de alguma forma. Cuidado com aqueles que sofrem, zelar pela integridade da mente e da alma de quem necessita. Tomar a atitude mais justa e equilibrada, sempre no sentido de se colocar na condição do outro. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de se fazer, é se colocar na posição do outro. Como ele se sente? De que maneira por que ele se comporta assim? Nenhuma justiça pode ou deve ser aplicada com sentimento de tirania e retaliação. Já falamos disso. E dentro da compaixão isso é muito importante. Se você olhar de uma maneira justa para alguém que sofre, se colocando no lugar dela, você percebe que ser compassivo não é tratar essa pessoa com tirania. Cuidado com o outro, mesmo que ele tenha sido ofensivo. Mais sofre aquele que fere do que aquele que, mesmo ferido, age com amor e compaixão. Ter compaixão de si ao perceber-se tirano, intolerante ou fanático em qualquer situação. Então é muito importante a gente ter essa autoavaliação, nos avaliarmos. Será que estamos sendo realmente pessoas que temos compaixão? Estamos deixando a tirania de lado? Estamos deixando a intolerância de lado? Estamos praticando as boas virtudes que a nossa ordem nos ensina? Conceitos de liberdade dentro dessa temática, meus irmãos. Liberdade é discreta e silenciosa, fiel e obediente aos princípios da vida, próspera e abundante. Para que se tenha uma vida próspera e abundante, você tem que ter liberdade. Você tem que ser livre para poder agir, pensar e falar. Estou na memória viva e livre dos antepassados, que muito nos ensinam. Ser livre é poder escutar aqueles que passaram por nós. Poder dar ouvidos àquelas vozes que talvez pela vida já se calaram, mas que são vivas e fortes dentro dos nossos corações. É livre aquele que silencia para o melhor conduzir, observa para o melhor agir e fala na certeza de edificar e construir. Isso também é muito importante. Ter liberdade para saber o momento de falar, ter liberdade para saber o momento de calar, ter liberdade para saber observar e agir da melhor maneira. Justiça e liberdade, a certeza de julgar-se livre para dominar as paixões. Esse é o trabalho da maçonaria, domínio das paixões. Direito de liberdade ou direito de libertinagem. O que é meu enquanto construtor social e o que é meu enquanto desejo egoísta. Será que eu quero tanto uma coisa que eu preciso passar por cima de alguém para tê-la? Será que aquilo para mim é tão importante ao ponto de eu ferir o meu irmão de alguma forma? Será que eu preciso, para poder fazer a apresentação de um bom trabalho, deixar o meu irmão de lado e abandoná-lo nessa senda? Então são questões que essa liberdade me faz pensar. A ação impulsiva, confundida com liberdade de agir para um bem maior. E aqui eu cito o exemplo da minha vida prática, enquanto trabalhador. Como eu sou policial militar, então me coloco na situação de policial. Percebam, meus irmãos, o poder na mão de um homem, uma arma na mão, pode ser enorme. Mas ele tem a liberdade de agir de uma forma X ou Y. Uma forma boa ou ruim. O que ele escolhe? De que maneira ele decide agir naquele momento, em milésimo de segundo? Aquilo pode decidir a vida e a morte de alguém.
E a ordem, ela nos traz essa definição de liberdade muito clara, para que saibamos como escolher, para que saibamos como agir com esta liberdade. Sou liberto das mazelas da alma, tirania, intolerância e fanatismo. Mais uma vez, a grande busca do maçom, a grande busca daquele que está procurando a verdade. Uma verdade que ela é hoje, digamos assim, provisória. Ela pode mudar. Como ser justo e compassivo e liberto em tempos de intolerância e tirania? A gente levantou algumas questões para que os irmãos possam refletir. Como que é ser justo, compassivo e liberto nesses tempos? Onde as guerras estão a todo vapor, onde a corrupção é eminente em todo lugar, onde as paixões não são vencidas. A quem devemos recorrer em caso de injustiça? Quem será o nosso São Salvador? Aquele que vai nos livrar, aquele que vai nos libertar. Como Moisés libertou o povo do Egito, por exemplo. De quem devemos ter compaixão, uma vez que o mundo sofre todo tipo de mazela? Um grande trabalho da maçonaria. A quem devemos acolher? Ser livre é não se importar e ser espectador ou servir como instrumento para a mudança coletiva de pensamento. É isso mesmo? Nós estamos aptos a isso? Então a reflexão é essa, meus irmãos. Ser justo é combater o vício e o crime, primeiro em si próprio, construindo o avatar da perfeição, conforme ensinaram os nossos antepassados. Isso aqui é muito interessante, porque nós temos alguns exemplos muito bons de citar na história da humanidade. De pessoas que vieram com justiça, compaixão e liberdade, trazendo uma única palavra, unindo essas três, que é o amor. Vou falar deles daqui a pouquinho. A compaixão é o dom maior que carrega aquele que trabalha pela melhora da humanidade. Esses avatares trazem esse exemplo. Liberdade é servir. Aquele que serve é exemplo de bondade e guia os passos de uma geração que ruma para a evolução. E aqui, ser servo não é ser, um português bem chulo, capacho de ninguém. Aqui é ser servo no sentido de querer servir, de querer prestar o melhor serviço. Eu trouxe aqui uma imagem da Gnosis Brasil que traz alguns avatares espirituais, por assim dizer, como a Gnose fala, de pessoas que trouxeram esse sentido de justiça, compaixão e liberdade. Cito alguns, apenas para que ilustre aqui para os irmãos, Então, alguns, como por exemplo, os dois da ponta, são arautos da Gnose no Brasil, trouxeram a Gnose de uma forma muito positiva. Depois temos Hermes Trismegisto, como um avatar também que trouxe muita sabedoria, que trouxe muita compaixão, liberdade nos seus ensinamentos. Falamos de Buda, do próprio Cristo, não como religioso, mas sim como um filósofo da religião, um filósofo da espiritualidade. Falamos de Krishna, falamos do próprio Moisés com seus ensinamentos, Confúcio, que são homens que puderam traduzir para nós conceitos de justiça, compaixão e liberdade. Meus irmãos, como muito bem colocado pelo nosso irmão Selmo, conceitos de justiça, compaixão, liberdade, se a gente voltar ao título do nosso trabalho, que é o que é o maçom do rito escocês antigo e aceito, consegue com fraternidade e com vida coletiva, são conceitos que a gente não consegue dispensar. E aí fica a pergunta, como que nós, maçons, praticamos a fraternidade na sociedade em prol de uma vida coletiva? Então, o primeiro ponto é que nós devemos ser promotores ativos de uma questão de ser justo, de justiça e de igualdade. Justiça e igualdade andam muito em conjunto. Segundo ponto, na questão da compaixão, sermos agentes de compaixão e também de altruísmo, defensores de liberdade, da consciência e do respeito. Ou seja, como nós vamos
incentivar uma vida em coletividade sem que esses conceitos, essas premissas não estejam presentes? Não é possível, ou pelo menos é muito difícil de se alcançar. Para isso, eu trouxe essa obra de arte do Bom Samaritano, né? Um artista, Rembrandt van Rijn, acho que é assim que se pronuncia. É uma obra bem antiga, e a parábola do Bom Samaritano acho que todos aqui conhecem, né? Então, nós não vamos entrar no mérito histórico, no contexto geral dela, mas nós precisamos lembrar dessa obra ou dessa parábola bíblica como um exemplo mais claro que nós temos de compaixão, um exemplo mais claro de ser justo sem olhar a quem, né? Então, nesse sentido, aos que se recordam da parábola, tinha um homem, saiu de Jerusalém, foi assaltado por ladrões, foi muito ferido. Enquanto ele estava largado às traças lá no trecho, passaram por ele pessoas, né, bem instruídas, como os levitas, passaram alguns levitas, passaram alguns sacerdotes, né, mas simplesmente desviaram o caminho. Enquanto que um samaritano, né, a quem menos dele de repente esperasse ajuda, parou para ajudá-lo, né? E o que tem a ver isso com a vida em coletividade ou com a fraternidade? Para mim não há melhor exemplo do que aplicar a fraternidade, sem olhar a quem. De repente ele nem sabia qual era a instrução daquele homem que estava ali, mas ele parou para ajudar. Então, colocou ele no seu cavalo, levou ele a um hotel, conseguiu dar os primeiros socorros, né? E a definição dessa parábola é justamente essa, né? Nós ajudarmos sem olhar a quem. Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia, quantas vezes nós passamos, vemos uma pessoa precisando de ajuda e não ajudamos? Tá certo que nós temos nossos compromissos diários, não conseguimos ficar parando para ajudar todos, né? Mas quando nós lembramos do conceito de justiça, eu não tenho dúvida que se vocês pararem no sinaleiro e ver uma injustiça acontecendo, pelo menos o inflamar do querer ajudar, isso acontece. Nós não somos preparados como o nosso irmão policial aqui para ir agir, mas a gente sente a necessidade. E isso é ser maçom, é sentir a necessidade de ajudar, né? Então, a fraternidade, para mim, esse exemplo é o melhor exemplo de fraternidade. E a vida em coletividade, essa imagem é uma imagem de Templo de Salomão, mas não deixa de ser o melhor exemplo de coletividade. Porque no Templo de Salomão, cada um tinha sua responsabilidade. Cada um tinha sua responsabilidade. Aqui nas lojas, nos nossos trabalhos simbólicos, nós também, cada um temos a nossa responsabilidade. Ninguém precisa ficar lembrando o que o irmão precisa fazer. O tesoureiro sabe o que tem que fazer, né? O secretário sabe o que tem que fazer. A vida em coletividade, ela fica leve quando cada um faz a sua parte. O problema é que lá na sociedade, lá fora, nem todos fazem a sua parte. E é nesse ponto que o maçom pode colaborar. Sendo mais fraterno, levando um pouco mais de instrução a quem, às vezes, não consegue atingir uma cultura necessária para fazer a sua parte. Então, exemplo de coletividade, para mim, é o que a gente aprende em loja, que é o Templo de Salomão, um pouco essa alegoria que eu trouxe aqui, tá? Portanto, o maçom, ele sobressai na sociedade quando a gente consegue que esses bons costumes que nós adquirimos, que nós talvez já trazemos de casa, mas a gente aflora isso na maçonaria, né? Quando isso consegue fluir naturalmente na sociedade, quando a gente consegue levar esses conceitos, né? Apresentar para a sociedade, para os mais próximos, os valores e os princípios que deveriam ser referência lá fora. Deveriam, porque muitos não dão preferência pelos valores, né? Então, é só assim que irá sobrepor os vícios e essas mazelas da sociedade, né? De grão em grão, de formiguinha em formiguinha. Então, não é nada muito longe do nosso alcance buscarmos sermos referência lá fora. Seja na vizinhança, seja na quadra da sua casa, ser referência. Ser referência, dar um exemplo, não bater de frente com quem não respeita, mas de repente, de alguma forma, né, como a própria Bíblia já trabalha com conceitos de alegorias e
e parábolas para que quem não entende possa entender, vamos fazer igual. O mais ignorante, de repente, consiga por si só refletir, conseguir entender alguma coisa, né? Conseguir evoluir um pouco nas suas atitudes. E atitudes, nós batemos na tecla de que atitudes positivas geram atitudes positivas. Ou seja, eu nunca vi, espero nunca ver, um carro com o nosso símbolozinho da maçonaria fazendo barbáries por fora, né? Foi a primeira coisa que, quando eu iniciei, me falaram, né? Falaram assim, olha, você é jovem, né? Não vai sair... Fica tranquilo, que pelo menos da minha parte isso não vai acontecer. E essa situação de nós não gerarmos atitudes negativas lá fora. Nós somos os exemplos, né? E essas são algumas referências que nós usamos. E só uma outra referência, lembrando uma conclusão que o nosso irmão citou aqui, a questão da profissão. A maçonaria, ele citou ser policial, eu sou engenheiro. E aí, eu preciso trazer um feedback que eu pensei na hora que você falou aqui, meu irmão. Que, às vezes, até para o mais racional, a gente que passa anos ali na academia de engenharia, acaba sendo muito racional. A maçonaria, de repente, é o melhor lugar para que a gente consiga voltar à empatia, né? Voltar a olhar para a sociedade. Porque, senão, quem é das exatas aí acaba distanciando dessa questão empática, né, da vida que o maçom tem que ter na sociedade. Então, meus irmãos, era isso. Espero que a gente tenha atingido a expectativa de todos e estamos à disposição para qualquer eventual pergunta. Obrigado, meus irmãos.